Olá, amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez no canal da SEMAN, Sociedade Espírita Maria Nunes, trazendo importantes ensinamentos desta doutrina de amor e de caridade, através de nobres espíritos como Joana de Ângeles, que hoje nós comentaremos o capítulo 8 desta obra, Segue em Harmonia, que é a obra em que eu e a nossa amiga Érica estamos comentando todas as semanas. Que esses ensinamentos possam despertar em nós formas de seguir nossa jornada em harmonia, como ela diz, né? Então, ela menciona em suas considerações iniciais aqui nesse capítulo, chamado Faze o Bem, 3 grandes vultos que expressam a liderança espiritual da humanidade. Essas lideranças são mestres em suas áreas de conhecimento e especialmente em suas vivências, porque como nós aprendemos na doutrina, que não adianta nós termos muito conhecimento e não vivenciarmos. Então, esses 3 personagens de liderança que vamos falar aqui sobre eles, eles realmente vivenciaram todos os ensinamentos das leis divinas. Então, ela destaca, em primeiro momento, Siddhartha Gautama, o Buda, e também Sócrates, e esses 2 foram antes de Cristo e depois o próprio Cristo, ela vai fazer o comentário sobre ele. Então, esses espíritos nobres foram de suma importância para a humanidade. Então, nós vamos aqui tentar descrever, em poucas palavras, a relação que Joana de Ângeles faz com essas 3 lideranças e este capítulo que ela denomina Faze o Mesmo. Então, vamos entender, primeiramente, Siddhartha era chamado de Buda. Na verdade, Buda não era o nome pessoal dele, mas sim era um título dado a todos aqueles que recebiam, vamos dizer assim, um título que significa, né, iluminado ou desperto. E Buda, né, Siddhartha foi a primeira pessoa que recebeu esse título. Então, foi através da meditação que Buda busca explicações para o enigma da vida, estabelecendo verdades para chegar à sabedoria. E em sua crença, que é chamada o budismo, ele afirma não ser necessário intermediário entre um ser superior e as pessoas. Outro líder citado por Joana foi Sócrates, filósofo grego que viveu antes de Cristo e tornou-se um dos principais pensadores da Grécia Antiga. Era considerado um dos homens mais sábios e inteligentes do seu país. Seus estudos e pensamentos tratam da essência da natureza da alma humana. Ele utilizava da maiêutica, que é um método de fazer com que os seus discípulos fossem provocados a pensar. Então, quando cada aluno seu, cada discípulo seu fazia as perguntas, ele não respondia, e sim fazia com que os seus alunos pensassem na própria resposta. É mais ou menos assim que é trabalhada essa questão da maiêutica. E para o Espiritismo, Sócrates e seus discípulos, né, principalmente Platão, eles integravam a equipe do Espírito da Verdade, e são considerados precursores das ideias cristãs e do Espiritismo. Então, além dele fazer todo um trabalho aqui na Terra, ele também já veio com esse compromisso, com essa missão do trabalho de, vamos dizer assim, de ser o precursor do Espiritismo. E finalmente o terceiro e o maior de todos, esse mestre como liderança, Jesus, que a doutrina espírita explica ser o governador espiritual da Terra, e também Joana nos afirma que também governador do sistema solar. E a benfeitora faz referência à mensagem de João,
em 8:32, que registra a palavra do Mestre, quando ele diz assim: conheces a verdade e a verdade vos libertará. Então, este convite de Jesus ressalta a questão da verdade, que é através da verdade que liberta o ser humano e propicia valores éticos e virtudes como o amor, que é o antídoto do egoísmo. Então, esses princípios estão contidos também nos ensinamentos de Buda e de Sócrates. Eles nos levam a refletir em nossa condição evolutiva, o quanto ainda temos que usar dos nossos pensamentos, que estão muitas vezes engessados e ultrapassados, e muitas vezes também comprometidos. Então, por isso, é importante que a gente repense e reflita sobre os ensinamentos desses nobres espíritos. Mas também nós sabemos da misericórdia divina, sabemos que ela existe e nos alerta a tornarmos conscientes e lúcidos, né, das verdades ditas por Jesus. Então, é essa verdade que Jesus nos fala que vai nos libertar. Então, e a doutrina espírita, ela nos traz com muita clareza essa verdade. Por isso, nós podemos observar a programação divina, que não falha e que na época da humanidade trouxe-nos vários espíritos luminosos para nos ajudar nessa busca da espiritualização, na busca de nos ajudar na nossa evolução e na evolução da humanidade. Então, todo esse contexto, ele está relacionado não só com a vida material, mas principalmente com todos esses espíritos nobres que vieram nos ajudar. Nós podemos remeter também esse título, Faze o Mesmo, deste capítulo, a uma parábola citada por Jesus em Lucas, que fala do bom samaritano. Então, ele nos fala que a prática do amor e o cuidado ao próximo, essa mensagem, né, essa parábola, vem nos alertar sobre isso. Então, e essa parábola, Jesus fala sobre um homem que descia de Jerusalém a Jericó, e no caminho ele acabou sendo maltratado por ladrões que roubaram tudo o que ele tinha e ainda lhe feriram, deixaram ele jogado ao léu com muitas feridas. Então, o homem ficou ali abandonado e gravemente ferido, caído na estrada, e nesse interim passaram por ele um sacerdote e um levita, que eram homens da lei, que acreditavam em Deus, mas que passaram, olharam e seguiram seu caminho. E passou uma terceira pessoa, que era um samaritano, que por ali olhou, viu aquele homem caído, tratou das suas feridas, colocou ele no seu cavalo e levou ele para uma hospedaria. E lá pediu para que cuidassem dele. E ainda no dia seguinte, quando ele partiu, ele deu 2 denários, né, que está lá no Evangelho, 2 denários para o dono da hospedaria, e ainda falou para ele que, se caso ele precisasse, ele poderia gastar um pouco mais com ele, que depois ele passaria lá para devolver, para acertar, né? Então, na verdade, ele se preocupou com aquela pessoa que ele nem conhecia. Então, nesta parábola, Jesus estava nos ensinando os princípios básicos da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que isso também está em Lucas. Por isso, essa lição de Jesus nos ensina a fazermos o mesmo, e a benfeitora também reforça esta mensagem quando ela vem nos trazer, nesse capítulo 8, faze o mesmo. É exatamente isso que ela vem nos convidar, para que a gente ame a Deus e ame o nosso próximo, olhe para o nosso próximo, aquele que está precisando de repente de uma palavra,
de repente de só ouvirmos, de um abraço, de uma mensagem, seja lá o que for, aquele que nos procurar, que a gente possa atender e dar carinho, atenção, que muitas vezes é o que a pessoa está precisando. Então, essa mensagem é para nos conscientizar a respeito dos novos conhecimentos reafirmados como compromisso daqueles que conhecem Jesus e já internalizaram os seus conhecimentos, já internalizaram o Evangelho de luz. Então, aí é que está a diferença entre uma pessoa que vivencia o Evangelho ou daquela que só conhece, vamos dizer assim, na teoria. Então, por isso que ele fala que nós devemos seguir exemplos de amor em plenitude para o nosso aprendizado, aprendizado de amar ou mesmo de aprender a amar. E por isso que ele diz, faze o mesmo, convida-nos Jesus. Então é isso que nós temos para hoje, que nós possamos realmente iniciarmos um ano, o ano de 2023, tentando fazer o máximo por nós e também pelo nosso próximo. Um grande abraço para todos vocês que nos ouvem e nos assistem.